Fala pessoal, estamos aqui iniciando o nosso podcast, aquele que você já é acostumado a ver, aquela resenha aqui. E hoje estamos com um cara referência aqui em Ouro Preto, um cara que empresário nem se fala, tem uma escolinha de futebol e além do mais, é nosso vereador aqui da cidade. Nada mais, nada menos, Milão M8. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Bom, Jader, muito obrigado aí pelo convite, tá podendo participar desse projeto seu, muito bacana. Estamos aqui para contar um pouco da história de vida, dos empreendimentos, né? E do que você quiser saber aí, quiser passar para sua audiência. Vamos na curiosidade, né? Pra gente começar daquele jeito. Na minha curiosidade, eu queria saber por que Milão? Da onde veio a origem do nome Milão e por que, assim? Foi um apelido que o pessoal colocou e você não gostou ou foi espontâneo? Assim, eu nunca tive a curiosidade de perguntar pro meu pai, assim, por que Milão? Mas eu acredito que meu pai foi muito criativo, né? Nos nomes, né, dos meus irmãos. Meu nome é Mileniker, né? Mileniker. É diferente. E aí eu acho que, assim, Mileniker, Milão Você e... tá difícil falar demais. E aí ele colocou Milão e aí pegou. Mas assim, eu nunca tive a curiosidade de perguntar pra ele. Mas já veio do eu acho que é pai, por causa né? disso mesmo, né? Mileniker e tal. Aí foi Milão e aí Milão, aí pegou. Mil também chama. É. No caso veio de família. Eu achei que era Sim, apelido. meu pai é Milton, o nome do meu pai. Achei que era apelido de amigo, assim. Não, Sempre tem, é né? da família. Eu acho que começou ele mesmo na família. Então, Milão, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você nasceu aqui em Ouro Preto ou você é de onde, por exemplo? Eu sou nascido aqui em Ouro Preto mesmo, né? 2 de julho de 89. Né? Morei muito tempo ali próximo à rodoviária, próximo à comunidade de Santo Agostinho, a igreja que tem ali, que é a igreja que eu frequento até hoje. E a minha família morou ali até quando eu tinha ali mais ou menos uns 15 anos, 14 para 15 anos, que foi quando a gente acabou indo embora, ficou um período em Tarilândia. Ficamos aí de mais ou menos 3 anos em Tarilândia. E depois retornamos para cá e estamos aqui até hoje. Então, praticamente aí, a minha vida foi quase que toda aqui no município mesmo, né? Sempre fui daqui, quase sempre fui daqui, né? Na verdade. Entendido. O seu irmão falou assim, fala pro Milão contar um pouquinho da rotina que a gente teve lá em Tarilândia, os nossos horários, o tempo que a gente trabalhava na roça, tirava leite. E você já foi da roça, então, já? Cara, foi tipo assim, a gente conversa muito sobre isso. Foi o Delinho, né? Foi o Delinho. Foi, né? A gente conversa muito sobre isso porque a gente morava aqui na cidade, né? Morava na cidade. A princípio eu estudava no Fernando Azevedo, depois o Fernando Azevedo era só até o 4º ano na época, só ali o fundamental mesmo. Depois a gente mudou pro 28. E aí, assim, a rotina de quem mora na cidade é uma e de quem mora na zona rural é outra totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E aí meu pai resolveu, na verdade meu avô por parte de mãe acabou falecendo, né? Morreu. Minha mãe herdou 10 alqueires de terra. Meu pai tinha ali umas economias, vendeu a casa, vendeu o carro que a gente tinha na época e comprou uma parte do meu tio e a gente foi pro sítio. O pai resolveu meter a cara e fomos pro sítio. E aí, cara, foi um choque de realidade, né, para mim e pros meus irmãos também. Porque a gente não estava habituado ali com aquela rotina. A gente morava no sítio mesmo, era 20 quilômetros de Tarilândia. E no início, um adolescente, 14 anos eu tinha na época, se eu não estou enganado. E aí é uma rotina totalmente diferente, né? Você está acostumado a estar ali com seus amigos, eu jogava bola, gostava, tinha vontade de ser jogador profissional, aquela coisa toda. E de repente você está no sítio, né? Meio afastado de tudo. Pra gente ir pra escola a gente tinha que pegar ônibus, essas coisas tudo. E a rotina no sítio, aí a gente foi se adaptando. Meu pai a princípio tinha, né, um cara que trabalhava, que é o cara que ensinou a gente, Flávio o nome dele. Ele ensinou tudo a gente, mas assim, demorou. Eu até acho que hoje, olhando para trás, demorou pouco tempo já pra gente cair a ficha, assim. Eu acho que muito rápido, coisa assim de 2, 3 meses, a gente entendeu que era aquilo ali mesmo. A nossa vida era aquela a partir daquele momento e metemos a cara e o rapaz, a gente tirava leite, essas coisas tudo. E o cara era pago, né? Eu acho que o deles até é uma das histórias. O cara trabalhava, a gente trabalhava com o cara, meu pai pagava ele para trabalhar, né? Pagava ele tudo certinho.
E aí a gente foi trabalhando com ele. Chegou no momento, ele entendeu que assim, que a gente já estava desenrolando, né? Coisa aí de 6 meses, mais ou menos. Né? E aí a gente conversou com meu pai falou, não, se vocês tiverem condições de assumir mesmo o que eu pago para ele, eu pago para vocês dividem entre vocês aí, né? Para vocês comprar as coisas de vocês e ter as suas coisas, né? E aí foi assim que a gente meio que começou mesmo no trabalho. Então eu com 15 anos, ele com 13, meu irmão mais novo com 11, né? Mas meu irmão era muito novo ainda, mas eu e o Delis mesmo, a gente assumiu mesmo aquela rotina de sítio. Então tirar leite, roçar pasto, carpir, cuidar da terra, 20 alqueires de terra. A única coisa assim que a gente não fazia dentro no que a gente não tinha condições de fazer, não sabia, era fazer cerca. Quando precisava de cerca, a gente tinha que contratar alguém. Agora, manutenção de pasto, tirar leite, essas coisas, a gente fazia tudo. Eu já cheguei a mexer com roça de milho. Roça de milho, a gente separou o espaço para plantio, né? Então, tinha milho, melancia, abóbora, essas coisas, a gente trabalhava. Então vocês são em quantos irmãos? Você falou que tem mais um. Nós somos em 4, né? São três homens e uma mulher, né? Meu irmão, o Delin, né? Aí tem o Mone e a Jodiane. São 3 homens e uma mulher. Então todo mundo é empresário. Vocês têm quantas empresas aqui dentro de Ouro Preto? Hoje nós temos 4 empresas. A família tem 4 empresas. Né? A gente tem o nosso supermercado, né? Que foi o início de tudo, onde tudo começou. Temos a distribuidora Pinguim, a loja Sport Fit e a Chácara Vasconcelos agora. E como que surgiu assim? Vocês saíram do sítio e falaram assim, vamos investir na rua. Qual foi a ideia para vocês abrir o mercado? Você falou assim, vamos abrir o mercado. Meu pai foi muito corajoso. Olhando para trás, eu entendo que ele foi muito corajoso, porque a gente tinha 20 alqueires de terra, tinha um pouco de gado, né? Ali mais ou menos ali em torno de 150, 160 cabeças de gado. Isso em 2007, quando a gente saiu do sítio e veio para cá, 2007. E meu pai viu ali, né? Eu já tinha 17 para 18 anos, queria estudar, né? Já tinha feito, né, o Enem, né? Fiz o Enem, tinha passado, já tinha conseguido, né? Tinha o ProUni naquela época, então já tinha conseguido para mim estudar. Então eu acho que ele entendeu que eu não ia ficar no sítio, né? Que eu queria estudar e tudo. E ele resolveu empreender, né? Mas assim, a gente foi, eu acredito que a minha mãe sabia, mas a gente foi surpreendido porque quando ele chegou para falar, a gente vai voltar para Ouro Preto, já tinha tudo definido, ele já tinha comprado 2 terrenos, que ali em frente ao antigo Horácio Carelli, que hoje é Cora Coralina. Ele comprou 2 terrenos lá e falou, eu vou vender tudo, e a gente vai voltar para Ouro Preto. Vendeu para o meu padrinho, né, Fernando, e vendeu tudo mesmo. E cara, agora não lembro o valor, mas foi coisa de um pouco menos de 200 mil reais na época. E aí comprou o prédio, montou um mercado, um mercadinho já com um mercado pequeno, mas que tinha açougue, tinha padaria. E eu vim, eu acho que 3 ou 4 meses antes para aprender a trabalhar no açougue. Aí vim 3 meses antes, fiquei esses 3 meses trabalhando ali no antigo mercado campinense, que ali perto onde é o INSS hoje. Ah, sim. Tinha um campinense ali, hoje aqui no aeroporto, né? Sim, hoje aqui. Mas tinha lá também. E aí fiquei lá, meus primos todos são açougueiros, fiquei lá trabalhando. E quando a gente abriu o mercado, eu trabalhei no açougue, mas eu passei por todos os ramos dentro do mercado. Mas meu pai foi muito corajoso, porque ele investiu tudo, né? Trocou ali uma estabilidade, porque querendo não, você ter 20 alqueires de terra, ter o gado, ter um leite, é uma estabilidade, né? Pra arriscar no comércio. Não, tipo assim, eu não sei como seu pai diz tudo, mas pro cara vender uma coisa que tá segura, pra entrar num empreendimento que ele nem sabe se vai dar certo, o cara tem que ter um estudo, tem que estudar aquilo ali, né? O cara tem que ter pelo menos um pouco de administração, né? Como é que ele vai
é comandar uma empresa, né, cara? Mas meu pai não tinha nada disso, cara. Porque, assim, o que o meu pai tem, meu pai é uma referência, é a minha maior referência. O que o meu pai tem é que meu pai é muito trabalhador, um cara que muito vivido, né? Pô, meu pai, ele nunca teve pai, mas sempre teve que se virar, sempre teve que trabalhar, sempre teve que lutar pelas coisas dele. A família nossa sempre foi uma família muito humilde, né? Então, minha avó criou aí meus 4 tios. E ele sempre teve que se virar. Então, a experiência de vida, eu acho que a experiência de vida do meu pai, as conexões que ele tinha, porque conhecia muita gente, né? Foi vendedor autônomo muito tempo, né? Trabalhou 10 anos no Eucatu, mas também foi vendedor autônomo muito tempo. E, então, assim, ele acreditou no potencial dele, né? Acreditou que, assim, e abriu realmente como um negócio de família. Porque a gente abriu o mercado em 20 de outubro de 2007. A gente abriu o mercado, meu pai era o caixa, eu era o açougueiro, minha mãe trabalhava na limpeza, meus irmãos ajudavam ali com reposição de sessão, repondo sessão, essas coisas. E a gente tinha 3 colaboradores só. Tinha uma prima minha, Eliane, que trabalhava em balcão, atendendo no balcão da padaria, e 2 padeiros. Foi como a gente abriu, em 20 de outubro de 2007, isso. E, cara, graças a Deus, né, sempre trabalhamos muito, em família, sempre foi em família, é em família até hoje. Isso é importante, a união da família. Sim. Né? Um bom negócio. E conta um pouquinho pra gente do seu projeto. Você tem um projeto de escolinha aqui dentro de Ouro Preto, né? Sim. E como surgiu a ideia da escolinha e que você pensou em fazer essa escolinha? Como é que surgiu assim? Sou apaixonado por futebol desde moleque, sempre fui, sempre gostei. E eu sempre quis eu sempre quis devolver de alguma maneira pro futebol tudo que o futebol me deu, né? O futebol me deu muita coisa, né? Foi muito importante para mim em momentos difíceis da minha vida, e aí eu sempre tive a vontade de devolver assim pro futebol, não só através de competições, através de eventos esportivos que a gente faz, mas, cara, devolver de alguma maneira, porque eu também fui criança, né? Também sempre quis ser jogador e eu, quando a gente conseguiu comprar a chácara, a gente comprou a chácara em 2020, comprei a chácara já com o intuito de fazer os campos, né? E, consequentemente, desenvolver um projeto, uma escolinha para trabalhar com criança, uma coisa que fosse minha, que fosse particular. E em 2000, agora tem mais ou menos 1 ano e meio que tem um projeto, tem mais de 1 ano e meio que tem um projeto. Acho que foi em 2022 que a gente começamos com o projeto. Acho que foi dia 11 de setembro de 2022. Um pouco antes, o Bruno Rabal, né, o jogador profissional, ficou, pô, vamos fazer a escolinha, vamos fazer a escolinha. E aí eu resolvi, falei, cara, vamos embarcar. Porque assim, o que acontece, Jade? Você trabalhar um projeto desse, não é simplesmente você, pelo menos assim, eu lido com as minhas coisas assim, né? Não é simplesmente você falar, eu vou fazer. Não é nada simples. Entendeu? Então assim, pô, eu tenho os campos, entendeu? Eu tenho uma estrutura bacana, tenho conhecimento, futebol, mas não é só isso. Eu não consigo, por exemplo, eu vou começar um projeto e se não dá certo daqui 6 meses eu vou parar. Não trabalho assim. Entendeu? Eu vou colocar energia, eu vou pra cima, eu vou colocar minha equipe, eu vou fazer dar certo. Entendeu? Eu trabalho assim, eu vou fazer dar certo. A meta é dar certo. Dar certo, não tem plano B, entendeu? É pra dar certo mesmo. Então eu fiquei um pouco relutante antes de começar, porque assim, eu sabia que se eu começasse mesmo, eu não ia parar. Tem como parar, né? E aí a gente começou com a ideia de fazer um trabalho de alto rendimento. Vamos pegar aqui as crianças, vamos trabalhar as crianças pra gente poder fazer um trabalho de alto rendimento, chamar olheiro, essas coisas tudo. Começamos assim. Só que foi passando o tempo, né? A gente foi ali entendendo como funciona um trabalho com crianças, as coisas tudo. E acabou, cara, que hoje assim, é um projeto de vida. É mais um projeto que a gente trabalha a formação da criança,
do que necessariamente um projeto de alto rendimento. Sim. Entendeu? Ali a gente, pô, cara, a gente tem criança que chega ali que nunca jogou bola. Entendeu? E aí a gente vai trabalhando, vai ensinando, vai tendo a paciência, Sim. entendeu? E o maior feedback positivo do projeto é os pais, né? Os pais passar pra gente que, pô, a criança melhorou na escola, melhorou em casa, né? Hoje em dia a gente lida com as crianças que tem um pouco mais mais travada, entendeu? Tem menos inserção social, então tá mais ali restrito ao telefone, de repente não quer ter muito contato com outras crianças, e ali eles têm isso, né? E querendo ou não, o esporte tira isso da criança, tira essa parte da criança com os eletrônicos, né? Que criança dentro de casa, Cara, quer celular, quer televisão o tempo todo. Então o esporte também é um estilo de vida, né? Para as crianças desenvolver. É bem interessante. Hoje vocês estão com quantos alunos ali na sua escolinha, Milão? Ó, entre todos os projetos, entre o projeto com as crianças menores e o projeto com os meninos do sub-20, a gente deve ter de 100 a 120. Bastante. Criança e adolescente. Assim, a pessoa quiser colocar o filho dela lá, qual idade? Qual idade? A qual idade vocês têm? Ali na chácara a gente trabalha com crianças de 5 a 13 anos. 5 a 13 anos. 5 a 13 anos. A gente trabalhava com até 16, mas aí a gente viu que começou a ter... Os meninos um pouco mais velhos não ia tanto e tal, aí a gente optou por restringir ali até 13 anos, que é onde a gente consegue ter um controle melhor, e poder fazer um trabalho de mais qualidade, né? É verdade. O seu irmão também tem um projeto aqui em Ouro Preto, que é o Treino das 6. Como que funciona o Treino das 6, cara? Eu tive até vontade, um tempo atrás eu mandei mensagem, falei assim, rapaz, eu vou nesse Treino das 6. Mas é difícil. Mas o horário... é difícil acordar o horário é foda. Pra chegar lá 6 horas no pique. Falei, rapaz, tem que ter pique mesmo. E esse projeto foi ideia do seu irmão, assim, como é que surgiu? Meu irmão tem energia demais, ele é maluco, entendeu? Um treino 6 horas da manhã. Eu mesmo, assim, eu já fui algumas vezes, né? Mas eu não consigo ter rotina pra ir num treino 6 horas da manhã, não, porque você tem que acordar 5h30, né? Sim. E... já tem um dia pela frente. Mas assim, o projeto é maravilhoso. Não, sim. Né? E assim, ele já chegou, acho que ter lá de 30 a 40 atletas. E não para. Que vai certinho assim, cara, e coloca um objetivo. E cara, é um projeto de vida, porque assim, ali, o projeto dele, o projeto que ele é o gestor, né? O projeto não é dele, é de todo mundo, mas ele é o gestor do projeto. O projeto que eles trabalham ali é uma coisa que é muito bacana, porque isso aí é outra coisa. Esse projeto, se eu não me engano, ele começou assim, pra galera treinar, pra adquirir melhorar o físico pra jogar bola, entendeu? Tipo, performance, né? Sim. E acabou que foi um ou outro, vindo. Quando ele se ligou, já tava uma galera. Já era um projeto mais tipo, pô, da galera ali que já parou de jogar bola faz tempo, que de repente quer perder um peso, de repente quer melhorar uma qualidade de vida mesmo, né? Que os treinos dá. Pô, o esporte é qualidade de vida. Não é só o cara tá ali treinando, é uma qualidade de vida. Sim. Entendeu? Muda a vida da pessoa, né? A pessoa muda não só a parte da saúde, mas muda a autoestima, muda tudo, pô, a vida do cara que pratica esporte, né? E aí, pode falar. Pode continuar. Fala assim, a gente acaba adquirindo também um amor quando você começa, cara. Qualquer esporte, pode ser qualquer esporte que seja. Igual eu mesmo tinha preconceito com o vôlei, tipo, eu trabalhava na ABB na época, né? E eu tinha que ficar até tarde lá pra fechar, cara. Aí eu comecei a brincar. Falei, eu comecei a brincar aqui pra passar a hora. Rapaz, depois que você pega o amor pelo esporte, cara, é difícil parar, hein? Sim. É difícil parar. E é uma coisa boa, é um vício bom que a gente tem, né, pelo esporte, assim, que traz uma qualidade de vida melhor pra gente. É um hábito saudável. Sim. É um hábito saudável e muda mesmo a vida da pessoa. Eu falo porque, pô, mudou a minha vida completamente. Eu sempre joguei futebol, mas assim, existe uma diferença, já é muito grande, entre você jogar futebol, você gostar de futebol e você ser realmente um esportista. É diferente, porque assim, eu fui realmente entender o esporte, entender todos os benefícios e as coisas bacanas que o esporte traz para a vida da gente,
a partir do momento que eu criei o hábito de treinar, entendeu? De levar a sério mesmo, entendeu? Porque durante muito tempo eu jogava futebol. Eu jogava futebol, não era um atleta. Eu jogava futebol. Era o que eu amo, o que eu gosto, eu tava ali jogando. A partir do momento eu entendi que, cara, quando eu treino, quando eu me cuido, o meu rendimento era maior, era melhor. Então eu fui criando um hábito de treinar, de me cuidar, entendeu? E aquilo ali, pô, foi um divisor de águas para mim como jogador mesmo. A partir daí, meu rendimento aumentou muito. Eu passei a ganhar mais títulos, eu passei a ter mais conquistas, eu passei a ser mais reconhecido, principalmente fora do município, que é onde acontece mais competições, né? E, cara, e aí isso virou um hábito. Hoje, assim, sinceramente, hoje, por mais que o meu dia seja cansativo, exaustivo, eu não consigo deixar de treinar. Não consigo. É um hábito como almoçar. Entendeu? É um hábito pra mim. Entendeu? Então. Muito bom, velho. Muito bom. E a ideia, agora eu vou partir para o outro lado aqui. Eu tenho curiosidade da ideia do vereador. Como é que surgiu essa ideia assim? Eu vou me candidatar a vereador. Vejo você, o pessoal fala assim, não, os candidatos, você conhece bastante gente, é conhecido. Como é que surgiu essa ideia? Rapaz, do lado da política. Rapaz, eu já fui convidado algumas vezes para compor o pleito político. Porque às vezes a galera acha, não, fui candidato a ser vereador. Não, você vai candidato a ir para uma campanha vereador, que é uma campanha extremamente desgastante, difícil, muito difícil. E assim, eu era muito receoso porque por alguns fatores, né? Um deles, que é o que mais me pega, eu sou muito tímido, muito retraído, entendeu? Assim, eu tenho muita facilidade de diálogo, de conversa com quem eu conheço. Sim. Então assim, eu até brinco, falo, ó, quem eu conheço e convivo é um milão, e pô, quem eu não conheço, eu sou mais retraído, sou mais vergonhoso, sou mais tímido, né? Sim. E cara, pra você estar no meio da política, isso aí é dificílimo. É difícil. É muito difícil, porque as pessoas esperam, né, que você seja mais receptivo, que você converse mais, né, que você cumprimente todo mundo, né? E eu acho que isso é legítimo. Eu acho que a figura pública, ela realmente tem que ser mais acessível mesmo, né? E eu nunca falava, eu não vou mexer com política não, cara, eu não dou conta disso aí não, porque eu não dou conta de ficar nessa rotina de estar o tempo todo falando com todo mundo, cumprimentando todo mundo, porque pra mim é difícil. Sim. Entendeu? É difícil pra mim romper isso. Então, mas aí chegou uma oportunidade de me candidatar para vereador agora. Fui convidado, né? Um amigo meu chegou e falou, cara, eu acho o seguinte, ó, já tá passando, você tem que se colocar à disposição, porque você tem seu trabalho, tem seu projeto, tem sua equipe, e a política, nunca esqueça dessa frase, a política é o seguinte, se você não estiver lá, se você não se colocar numa campanha política e não se candidatar, não ser um vereador, cara, se você não estiver ocupando a cadeira lá, outro vai ocupar no seu lugar, meu amigo. Entendeu? Então, assim, você testa, se você vê que não vai dar certo. E aí, amadurecer essa ideia foi bem complicado para tomar essa decisão de realmente vir para a campanha, porque minha família, a princípio, não queria, né? Não apoiava, não? Não, a princípio não. A princípio, minha família não queria, porque a política, infelizmente, o Jader, tem as pessoas, elas têm muito preconceito. Hoje em dia não é bem vista a política, na verdade, né? Tem muito preconceito com políticos, né? Porque o ambiente da política, ele é bem difícil mesmo, né? Então, assim, acontecem coisas de, cara, o cara fala de você o que ele quiser falar, entendeu? Solta fala o que quer. Inventa história e tenta te prejudicar, entendeu? Porque, assim, são coisas que acontecem dentro do ambiente da política que as pessoas, elas hoje em dia, elas normalizam isso. Ah, não, isso aí faz...
eu escuto muito, tipo assim, não, isso aí faz parte. Cara, isso aí não faz parte, entendeu? Sim. Né? Não faz parte. Você, de repente, denegrir a imagem de outra pessoa por querer, ou só por, de repente, querer ganhar vantagem, isso aí não faz parte. Mas assim, então foi muito difícil eu convencer meus pais, minha família. Mas aí chegou um momento que eu falei, pai, ó, é o seguinte, eu vou, entendeu? Eu vou mesmo pra campanha, entendeu? Fiquei em oração uns 2 meses, em oração mesmo, entendeu? E uma coisa que sempre me pegou, em todo momento que eu fazia as minhas orações, é que, tipo, cara, a gente saiu do nada, né? Igual eu falei pra você agora há pouco, a gente saiu de um boteco pequenininho, né? E, pô, chegamos onde a gente chegamos, pô, trabalhando demais, muito trabalho, muito esforço, entendeu? Fazendo muita conta, pegando muito empréstimo em banco, metendo a cara. E assim, e tudo isso também com a graça de Deus, com Deus abençoando e prosperando a gente. Então assim, eu me peguei no momento onde, ó, cara, tudo que aconteceu na sua vida de positivo até aqui, né, você tem que devolver isso de alguma maneira. Então assim, eu falei, vou pra campanha, vou me esforçar, vou dar meu máximo, né, que é uma coisa que eu tenho muito comigo, né, uma frase, dá o seu máximo, faz tudo que você consegue fazer, tudo que for correto, honesto, dá o seu máximo e reserve o resultado a Deus, né? Se você der o seu máximo e não alcançar o seu objetivo, talvez é porque Deus não queria aquilo para a sua vida naquele momento, entendeu? Eu tenho muito isso comigo. Então, eu dei meu máximo na campanha, trabalhei demais, entendeu? Fui pro sol mesmo, rompi um pouco essa questão da timidez, né? Escutava a galera falando muito, tipo, pô, o Milão é muito fechado, Milão, como que vai ser política assim? E eu entendo e eu respeito, assim, não tô, tipo assim, querendo dizer, a galera falava, não, realmente eu era assim, e sou até um pouco. Mas isso é a gente, cara. Mano. Eu também sou assim, aí tem lugar que a gente fala, mas não é o cantor, mas tipo assim, não é aquela coisa, cara. Quando você tá fazendo seu trabalho com pessoas que você conhece, é diferente. Agora, pra você chegar num ambiente que você não conhece ninguém, a gente fica mais retraído um pouco, né? Sim. E aí, e foi isso, aí assim, durante a campanha e assim, eu sou grato demais ao mandato que eu recebi do povo, porque eu me cerquei de pessoas que eu conheço, né, pessoas que me ajudaram muito, compraram meu barulho mesmo e me ajudava, me dava conselhos, me orientava, e eu sou muito receptivo em relação a isso. Tipo, você chegar e falar alguma coisa pra mim, eu vou escutar você falando. Mesmo que talvez eu não concorde, mesmo que talvez eu tenha outra opinião, outro ponto de vista, eu vou te escutar. Se eu entender que é positivo, eu pego pra mim. Se eu entender que não é positivo pra mim, beleza. Te escutei, beleza. Entendeu? Porque de repente você tá vindo falar também na boa intenção, né? E aí, cara, Deus me cercou de boas pessoas que foi vindo gente pra me ajudar. E eu tenho a humildade total de falar, Jader, que meu mandato, tipo, não foi o Milão que conquistou. Meu mandato foi a minha equipe que conquistou. Entendeu? Me ajudou demais, cara. Me ajudou muito. Entendeu? Tipo, se eu fosse ir só pelo meu jeito, pelo meu pensamento, talvez eu não teria ganhado. Entendeu? Mas a galera me ajudava muito, me orientava, falava, pô, vai fazer uma visita ali, vai fazer uma visita aqui, entendeu? É importante você conversar com fulano, ciclano, e eu tinha vergonha de falar, pô, mas eu não conheço, vou chegar lá, nunca cumprimentei o cara, nunca troquei ideia com o cara, e agora eu vou lá. Não, mas você tem que ir, você é candidato e tal. Aí eu ia, aí isso às vezes convertia e volta, às vezes não. Mas assim, uma coisa que eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, e isso seria independente de vitória ou derrota, é que eu fui bem recebido em todo lugar que eu fui. Seja na zona rural, seja aqui na cidade, todo lugar que eu fui, mesmo que a pessoa não votava em mim, alguns falavam, inclusive falavam, Milão, já fiz compromisso e tudo e tal. Eu falei, não, mano, de boa, beleza. Você fez seu compromisso, cumpre, você tá certinho e tal. E é isso. Que massa, cara. Milão, de política eu não entendo nada. Mas assim, já teve algum projeto que você, não sei se como é que faça, pronuncia, se você falou lá, apresentou um projeto que já foi cumprido, ou se tem projeto a ser cumprido, você falar um pouquinho pra gente como funciona
para você levar um projeto para ser aprovado? Como que funciona? Tem que passar? Porque eu não entendo nada de política mesmo. É assim, projeto de lei eu ainda não tive nenhum projeto de lei que eu coloquei para apreciação da casa, né? Eu fiz indicações ao executivo, né? Mas os projetos geralmente você faz um projeto de lei, lógico que você tem que levar para o jurídico, entender se tem toda a legalidade e você leva para votação na casa, né? Aí depende, se os outros colegas vereadores eles entendem que aquele projeto é importante para o município, ou se atende ali o que o vereador entende ser o correto. Mas eu tenho indicações, e eu fiz algumas indicações ao gabinete do prefeito, né? E fico feliz por algumas já terem sido, né, executadas, e uma delas é o Festival Micaouro, né, que está de volta. Né? Tem também uma indicação relacionada a medicações nos postinhos, né, porque o hospital municipal ele ficava muito congestionado, e aí conversando com o pessoal entendi uma maneira de repente colocar ali algumas medicações para os médicos poder administrar, não pode dar remédio para o paciente levar embora, mas de repente o paciente chega ali, entendeu? Numa emergência o médico ele pode atender para evitar que o cara saia lá do industrial para ir lá no hospital, entendeu? Sim. Então ele já pode ser de repente atendido ali, né, e evitar que o paciente ele tenha todo esse deslocamento até o hospital, e também evitar que fique mais congestionado dentro do hospital, né? Massa, cara. Isso é importante. Às vezes a pessoa nem tem como, né? Por exemplo, igual aqui tem um posto perto assim. Às vezes a pessoa não tem como se locomover até o hospital, que fica longe, né? Mais lá pro centro. Aí isso aí é muito importante. Sim. Milão, você como vereador, não sei como é que funciona, mas quando a pessoa se torna vereador assim, aí às vezes aparece alguns pedidos inusitados. Já apareceu algum pedido inusitado, você falou assim, cara, esse pedido aí não tem como te atender, não. Às vezes você nem falou, mas falou assim, cara, que pedido foi esse? Cara, o vereador é o seguinte, o vereador tem muito pedido, muito. Assim, eu acredito que é comigo, e eu acredito que seja com todos os meus outros colegas também. Sim. Porque, cara, o vereador é quem ali é o acesso que o povo tem ao executivo, mais fácil. Porque, é muito mais difícil falar com o prefeito. Né? Muito mais difícil você chegar lá no prefeito. E muita gente tem receio também, Jader. Entendeu? Às vezes o cara vê o prefeito e fala, não vou falar com o prefeito. Aí o cara vai no vereador, o vereador passou lá, pediu para ele, voto para ele. E isso é justo também. É justo, né? Então, assim, o cara passou aqui na minha casa pedindo voto para mim, então eu tô precisando de alguma coisa, eu vou levar para ele. Mas assim, pedido inusitado, cara, pedido inusitado assim, pedido não. É mais o básico mesmo. Às vezes é acesso, né? Acesso às necessidades que o cara tem, de repente um acesso ao hospital, ou um patrocínio, que é muito. Patrocínio é muito. Patrocínio é muito. Patrocínio é muito. Mas assim, cara, eu lido bem. Quando dá pra mim, eu respondo todo mundo. Isso aí eu às vezes eu pego e paro, fico 2 horas no telefone e respondo todo mundo. Mas tem coisa que não dá pra você fazer. Não, sim. E assim, você tem que. Eu entendo que assim, eu acho que o cara tem que ser honesto. Falar, isso aqui infelizmente eu tentei, mas agora nesse momento não dá. Ou não, isso aqui eu vou atrás, vou ver pra você, vou ver o que eu posso fazer. E vou levando dessa maneira. Pra mim é muito novo, tudo é muito novo. Então eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, cara, eu tô aprendendo, né? Eu tenho toda a minha experiência profissional no comércio, tenho 17 anos de comércio. E graças a Deus sou bem sucedido no que eu faço no comércio, mas a política ela é totalmente diferente, porque você se depara com várias situações que você não tem controle. Sim, é verdade. Entendeu? Você não tem controle. Então, eu estou aprendendo bastante. Eu até aprendo com meus colegas vereadores também, observo bastante eles e pego bastante coisa, né? Também com o prefeito, também que tem 4 mandatos, né? Então, eu vou aprendendo e devagarzinho. Então, aí tô do 5º pro 6º mês, é novo, mas já estou conseguindo desenvolver alguns trabalhos que eu queria desenvolver e é importante. Isso aí, eu não reclamo não reclamo. Eu me coloquei nessa situação, queria isso, então eu não tenho que reclamar, eu tenho que trabalhar. Voltando pro Milão, jogador. Milão, você
tem muitos títulos, cara. Viu muitos títulos, né? Não vou nem falar pra você falar dos títulos, porque senão nós vamos passar umas 2 horas aqui. Mas assim, qual foi o mais importante pra você que você recorda assim, e fala, cara, esse aqui foi o título? Então, o mais importante foi o Campeonato Brasileiro que eu ganhei lá no Rio de Janeiro. Assim, é o que tem mais importância, né? Um Campeonato Brasileiro, tu tava jogando o time lá de Porto Velho, passou Limões. Então, esse, sem dúvida, foi o mais importante. Lá, assim, na mesma época também teve a Supercopa do Brasil, foi um jogo que eu até fiz um dos gols do título. Então, assim, em termos de importância foi isso. Agora, assim, importância pessoal, cara, pra mim foi quando a gente foi campeão estadual com o time aqui do Ouro Preto. Assim, pra mim, assim, pessoal, esse é o título que eu tenho mais carinho. Você tinha mais amizade? Assim, porque assim, cara, porque foi um título que eu ganhei jogando com todos os meus amigos, as pessoas próximas, os caras estavam ali comigo sempre. São meus companheiros desde sempre, entendeu? Foi por Ouro Preto, foi em Ouro Preto, na sua cidade. Dentro da cidade, foi um título gigante, campeão estadual, entendeu? Em 2018. E assim, a gente no meio do futebol tem, eu acredito que no vôlei também, tem ali sempre, quando você tem um time que tá ganhando muito, né, e tem uma galera ali, os malas e tal. E aí tem uma galera que, tem muita gente que às vezes torce a favor e tem gente que torce contra. Isso é normal. Normal, mano. Normal. Porque assim, às vezes quando eu também, por exemplo, eu tô ali, eu sou flamenguista. Eu vou ver um jogo do Palmeiras contra um time pequeno, pô, vou torcer pro time pequeno, menor. Entendeu? Eu quero que o Palmeiras se arrebente. Então, assim, eu acho isso normal. E nessa competição em si, cara, todo mundo abraçou o time, lotou lá, o ginásio lá lotado, e a galera lá soltando foguete, soltando bomba, arrumando confusão. Então, assim, então, assim, pessoalmente, isso aí pra mim, pô, marcou demais. Foi um momento muito feliz. Eu tava vindo fazendo uma grande competição muito boa. E aí eu me machuquei na semifinal, e aí joguei a final bem baleado mesmo. Aí o jogo da volta, o jogo lá em Paraná, eu tava bem mal. Tive que tomar medicação para jogar, e o jogo aqui em Ouro Preto ainda não estava 100%, mas consegui contribuir, fiz um bom jogo. Então foi assim, foi um dia dentro do futebol, um dia muito, assim, para mim foi o dia mais marcante, porque teve todo esse ambiente, sim, né, dos amigos, entendeu? Da família lá presente assistindo, meu pai, minha ex-mulher, meu filho, meus irmãos. Nossa. Entendeu? E a galera toda vestindo a camisa. Nervosismo. Cara. Então, assim, eu falo assim, eu tenho um pouquinho de ansiedade antes de chegar no jogo. Então, assim, quando eu tô em casa, tenho um pouco de dificuldade para dormir, entendeu? Tenho aquela ansiedade. Mas depois que eu chego no jogo, chego ali no local do jogo e tal, aí a adrenalina, a adrenalina do jogo, a concentração, tudo isso já toma conta, e aí eu meio que viro a chavinha e foco. Deixa se levar ali pela... Então, assim, eu até torço pra chegar a hora do jogo, entendeu? Pra acabar logo aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga. Pô, tem 35 anos, mas eu falo muito isso pros meninos do meu projeto. Entendeu? Que os meninos ficam muito nervosos quando vai pra competição, né? As crianças. E aí eu falo, eu tenho 35 anos, eu ainda sinto isso. Cara, isso entendeu? É normal. Mas aqui, quando vocês vêm pro jogo, tenta... Eu acho que em toda a área que a gente trabalha, por exemplo, igual eu, qualquer showzinho, pode ser ali pra 2, 3 pessoas, 4 pessoas, sempre dá aquele nervosismo, cara. Mas depois que você começa ali e começa a cantar e falar, e pronto. Não, você quer ver eu ficar nervoso é quando eu pego o microfone, porque, bicho, você tá maluco, mano. Você tá doido, pô, não dá. Mas se a caixa estiver no pé do ouvido... E eu me preparo, faço texto, anoto, escrevo tudo, porque assim, eu tenho mais facilidade pra assimilar, escrevendo, né? Aí eu anoto tudo, escrevo, resumo e tudo pra mim, a oratória, né? Nossa, sai nada. Até agora até melhorou. Mas antes, tá maluco. Tinha uns comícios aí, na época da campanha.
E aí tinha que ir no comício, né? E, rapaz, eu fazia de tudo pra não ir nos comícios, pô. De tudo pra não ir nos comícios. Tentava marcar reunião, só que, pô, é importante ir no comício, né? Porque, pô, a gente também tinha um compromisso com o prefeito. Mas, assim, se eu pudesse correr do comício, eu corria, mas corria mesmo. Pra não ter que pegar o microfone e ir lá pra frente do pessoal e falar. Aí eu falava pouco. Gravava alguma coisinha ali, ele falava. E até hoje é assim, até hoje. Mas, massa, cara. Uma lembrança boa, assim, que você nunca vai esquecer, cara. Pode ser de qualquer momento. Não precisa ser do futebol, não precisa ser do profissional. Qualquer momento é uma lembrança assim que você fala, cara, essa lembrança aqui eu vou levar pro resto da minha vida. Uma coisa que você não consegue esquecer. Cara, assim, uma lembrança assim, que foi bem impactante foi, cara, quando minha mãe saiu da UTI. Minha mãe ela sofreu um acidente, né? E a gente, em algum momento, ficou bem desacreditado, achando que, de repente, ela não ia se recuperar. Ficou em coma, eu acho que uns 10 dias, né? E aí a gente... Quem já teve, né, um familiar em coma sabe que, pô, você não sabe de nada. Entendeu? A única coisa que você pode fazer é orar, né? Orar o tempo todo, pedir oração e, assim... Você não, aí pedir para Deus mesmo que capacite os médicos e o quadro dela era muito, muito grave e a gente ficou com muito medo. A gente achou que, entendeu? Em algum momento a gente chegou a pensar que ia perder ela, né? Então, assim, quando ela saiu dali, quando ela saiu do hospital, é uma coisa que eu tenho gravado na minha mente até hoje, porque foi, assim... Foi um dos momentos, sem dúvida nenhum, um dos momentos mais felizes da minha vida, porque minha mãe é uma guerreira, tá maluco. Tudo que a gente tem, minha mãe, ela é fundamental, porque cobra, tá ali sempre em cima, tá sempre junto, né? Já passou por cima de muita coisa e sempre teve ali. Cara, e mãe é mãe, né? Com certeza. Então, assim, isso aí, com certeza, é o mais marcante foi isso. E a gente ela até brinca, né, que é um aniversário, ela tem 2 aniversários no ano, que é o aniversário de nascido, né, e quando ela se recuperou dessa... Nasceu de novo. Nasceu de novo. E uma lembrança que você gostaria de esquecer, mas você não consegue, tá? Você gostaria de tirar da memória assim, mas sempre volta. Cara, uma que eu gostaria de tirar... eu acho que é isso, foi isso. O contrário disso. Foi quando, entendeu? Eu vi ela chegando no hospital, né? E lembrando, vem na cabeça na hora que foi um acidente, na verdade, né? Que o rapaz foi dar um tiro para matar umas lontras que tinha na nossa represa. Né? E ela estava do outro lado, acabou batendo na água, ricocheteou e acertou ela. Eu nem sabia que tinha como ricochetear na água. E aí ela chegou lá no hospital e todo mundo impactado. E aquilo ali, cara, você é louco. Aquilo ali é uma maluquice, porque você se depara numa situação que você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Entendeu? Simplesmente você tem que... Ninguém gosta de receber, você tem que simplesmente... Entendeu? Pedir que Deus abençoe os médicos ali, que faça o trabalho e ficar em cima para que seja bem atendida, né? Então é isso, entendeu? É o pior e o melhor. Eu até imaginei que você ia falar que, cara, recebeu uma notícia assim, tá maluco. Cara, dá um choque, o cara toma um choque, né? Você tá doido. E a família toda ficou muito impactada com isso. Mas graças a Deus vencemos mais uma batalha. Benção. Milão, agora diga algo sobre o Milão que ninguém sabe, assim, algo que ninguém faz a menor ideia do Milão, assim. Você em pessoa, mas cara, sua vida pública ninguém sabe. Eu sou muito, cara, eu sou um cara que eu sou, ao mesmo tempo que eu sou muito retraído, muito quieto e muito na minha, eu sou uma pessoa que sou muito leal. Entendeu? Eu sou muito leal aos meus e assim, eu tenho uma preocupação já, entendeu? Às vezes eu me preocupo mais,
entendeu? Com quem me cerca, do que até mesmo comigo, entendeu? Então, assim, me impacta muito tudo que acontece à minha volta. Então, eu procuro entender a minha vida pessoal dos meus colaboradores, entendeu? Eu quero saber se eles estão bem, se a família deles está bem. E assim, isso é coisa que eu não falo para eles, né? Você perguntou, eu tô falando, né? Em primeira. Mas assim, eu sou muito ligado nisso porque eu entendo que eles são minha família, né? Então assim, a gente tem mais ou menos 60, 70 colaboradores. Então essas pessoas, elas cuidam, entendeu? Do que é nosso. Eu faço questão sempre de falar que assim, eu não sou... meu pai, meus irmãos, eu não sou dono da Pinguim, eu não sou dono da loja, eu não sou dono do mercado. Nós somos gestores. A gente gere o nosso comércio e a gente também tem que gerir as pessoas. A pessoa tem que estar bem para trabalhar, a pessoa tem que estar bem para produzir. Então, assim, eu absorvo muito isso. E às vezes eu nem falo para nenhum deles tudo, mas assim, eu absorvo muito. Eu procuro sempre querer que eles estejam bem, porque isso eu herdei do meu pai. Se eu tiver de dispensar um colaborador, fazer alguma coisa assim, cara, eu nem durmo no dia antes. Meu pai é assim também. Meu pai é maluco. Nem durmo, porque, cara, é uma família, né? E isso é nosso, né? No caso, é meu. E é difícil para expressar, né? Mas basicamente é isso que, assim, às vezes a galera não se liga. Às vezes o pessoal acha, não, o cara tá ali trabalhando, tá fazendo o dele, né? Mas não, eu tenho toda essa preocupação, eu procuro me preocupar. Eu sou a minha equipe. Eu entendo que a minha equipe sou eu, entendeu? Então eu me preocupo, eu procuro entender o que está acontecendo, entendeu? Às vezes eu ando, tento chamar para próximo, entendeu? Converso, não gosto de ser invasivo, mas quando é necessário chamo para conversar, porque eu entendo que é minha família. Tá ali comigo o tempo todo, tá vivendo ali, tá... Eu sempre falo nas reuniões, às vezes, que o colaborador, o cara que trabalha comigo, ele passa mais tempo comigo que a minha família. Ele tá mais comigo que a minha família. Massa. Vamos lá, vamos agora, eu quero fazer umas perguntas pra você, aí você vai responder com resposta curta e objetiva. Uma brincadeirinha aqui, mas vamos lá, tem que ser curto e objetivo. Medo. Medo de ir pro inferno. Cara, foi pesado agora. É meu medo. Tem gente que tem medo de morrer, eu tenho medo de ir pro inferno. Morrer, todo mundo vai. Todo mundo vai, né? É uma certeza, né, cara? É uma certeza. Uma saudade. Cara, uma saudade. Pô, da minha infância. Todo mundo sente saudade. Sim. Tempo que não tinha preocupação. Não tinha preocupação, não tinha trabalho, nada. Só jogar bola e fazer bagunça. Um sonho. Sonho mesmo. Cara, um sonho é viver em uma comunidade onde as pessoas elas entendam que Deus é o caminho para tudo. E assim, não significa, você confiar e acreditar em Deus não significa que as coisas vão ser melhor, que vai ser mais fácil, né? Mas significa que faz sentido. Então, meu sonho é viver em uma comunidade onde exista a harmonia, que as pessoas elas sejam boas. Porque assim, hoje em dia, às vezes as pessoas falam com você, fulano é bom, fulano é bonzinho. Cara, o que te aproxima mais de Deus? Ser bom ou ser ruim? Ser bom, né? Então, é isso, que as pessoas procuram serem mais boas uma com as outras, independente de esperar nada em troca. Entendeu? Porque, cara, você não controla nada. Quem controla é Deus. Então, você controla suas ações, né? Então, é isso. Um talento.
Eu sou dedicado. Sou dedicado em tudo que eu faço. Um hobby? Futebol. Futebol. Isso é fácil, foi mais fácil. E algo que você não gosta? Cara, o que eu não gosto... Às vezes eu sou um pouco impaciente. É assim, eu acho que é um defeito que eu tenho. Sou um pouco impaciente às vezes. E eu tento controlar isso porque às vezes eu quero que as coisas sejam no meu tempo. Porque eu coloco muita energia, muita dedicação e às vezes eu quero que seja no meu tempo e não é no meu tempo, né? Posso fazer uma? Pode. Como você está na área de empreendedor, já que o Jair também tem ensinado as esposas dele, uma dica para quem está entrando nesse ramo agora. Pessoal que... Vou fazer a pergunta dele aqui, porque lá não saiu. O Maxwell, o nosso... Como é que fala ali? É o videomaker, mesário. Fez a pergunta pro Milão. Uma dica para quem está começando a empreender agora. Está entrando no ramo do empreendimento. Qual é uma dica que você dá? A dica que eu dou é ser persistente. Ser persistente, confiar em você, confiar no seu talento. Porque, cara, a vida do empreendedor é complicadíssima, muito complicado, porque, cara, você lida com família, você lida com o pagamento, você não sabe se amanhã você vai vender, você não sabe se amanhã você vai vender. Você não sabe se amanhã você vai lucrar. Você não sabe o salário. Você não sabe o salário que você vai receber no final do mês. Então, assim, tudo você requer que você coloque muita energia, que você tenha persistência. E, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, Jade, é que, assim, você tem que realmente confiar e acreditar no seu projeto. Sim, entendeu? E, assim, persistência não é teimosia. Então, assim, independente se alguém de repente chega e fala, igual você tá aqui com o seu projeto aqui no YouTube. Cara, eu tenho certeza absoluta que alguém em algum momento vai tentar desacreditar o seu trabalho. Entendeu? Às vezes o cara, ele sempre teve vontade de fazer isso aqui que você tá fazendo. Às vezes o cara não quis ter coragem, não quis ter energia. E aí você tá tendo. Às vezes o cara chega e fala, mano, isso aí não dá dinheiro, isso aí dá. E aí é o momento onde você tem que ser persistente e falar, não, eu acredito nisso aqui, eu acho que isso aqui vai pra frente, vai dar certo, vou botar energia, vou me dedicar, entendeu? Vou pra cima e vai dar certo, entendeu? Porque se você for ficar se apegando em um comentário aqui, um comentário ali, tal, e isso vale pro positivo e vale pro negativo, entendeu? Tem que ter convicção do que você quer e botar pra cima. Cara, essa pessoa tem aquele desejo no coração dela, ela não pode ter medo, não. Investir exatamente. E pra cima, porque fala pra você, não é fácil, não. Trabalho, é muito trabalho. E você não vai ter uma certeza, você tem que olhar ali 2 anos na frente, né? Exatamente. Não é no momento. Tem que olhar lá na frente e tem que plantar pra colher. Tem que plantar pra colher. Então é isso mesmo, Isso vale pra tudo. Isso aí vale pro trabalho, vale pra vida, vale pra tudo, né? Então, assim, isso aí eu sempre tive comigo, sempre vou ter, entendeu? Tem em todo momento da sua vida sempre vai ter alguém que vai estar torcendo por você, orando por você, querendo ver seu sucesso, querendo ver você prosperando. E, cara, vai ter alguém que às vezes nem te conhece, nunca conversou com você, nunca trocou ideia, nunca procurou saber quem você é, como é a sua vida, que vai estar tentando ele te puxar para baixo. Entendeu? Isso é o mundo real. Não adianta o cara achar, não, é assim, pô. Entendeu? Às vezes a pessoa não gosta de você só de te olhar. Eu já conheci pessoas, depois que a pessoa me conhece, ela fala assim, rapaz, eu tinha vontade de brigar com você. Demais. Eu falei, ué, por quê? Eu não gostava nem de olhar pra você. Demais. Eu falei, é uma coisa que a gente não entende. Isso acontece demais. Então, assim, eu penso que, cara, você tem ali já 10 pessoas, né? Você tem ali 7 torcendo pro seu bem, te jogando pra cima e tal. E você tem ali 3 pessoas que tá ali falando mal de você, tá ali te criticando, tá ali querendo te puxar pra baixo, né? Às vezes, pessoas na sua frente ainda falam, quando vira... E a gente tem uma tendência de valorizar aquelas 3 pessoas ali que tá fazendo isso e deixar de lado aquelas 7 que tá tentando te jogar pra cima, irmão. Não, irmão, tá errado. Você tem que pegar e não ser rude, não ser
inconveniente, não. As 3 pessoas que estão ali falando, "Não, beleza, é a sua opinião, tranquilo, beleza, tá ok. Mas, tudo bem, eu vou aqui valorizar as 7 pessoas que tá comigo, que tá me jogando pra cima, que tá querendo que eu cresça. E o querer que cresça não é fazer crítica. Pô, crítica construtiva, todo mundo tem que receber, né? Todo mundo tem que estar aberto a receber. Mas a gente sabe quem tá querendo, né? A energia já vai. Então é isso. Então eu levo muito isso comigo e tento passar isso pra quem tá próximo de mim. Mano, valoriza quem tá contigo, quem tá na sua correria, quem tá comprando seu barulho, quem tá do seu lado trabalhando. Porque às vezes a gente vai dar valor para aquilo ali e você acaba deixando de dar uma atenção, de dar um valor pro seu parceiro, para quem tá ali com você. É isso. A gente não controla quem fala mal da gente, não controla quem quer de repente fazer alguma crítica destrutiva ou quem tá querendo de repente te passar uma rasteira mesmo. Mas você controla como você age diante disso. A gente controla isso. É isso. É o que eu penso. Top. Mais alguma, Marcelo? Em questão ao Micaouro, você falou, como ficou, não sei quantos anos ficou sem o Micaouro. O que te trouxe a vontade de trazer o Micaouro de novo para Ouro Preto? Porque impacta a cidade, assim. O Suel fez a pergunta ali, de onde surgiu a ideia, assim, como você teve a ideia, a vontade de trazer o Micaouro de volta? Tem muito tempo que o Micaouro parou, acabou, né? Tem um tempo já. Rapaz, a questão do Micaouro essa festividade do município como um todo é uma coisa que primeiro, eu sempre falei que eu acho que as festas, antes de nem pensar em ser político, entendeu? Eu sempre comentei que, pô, essa festa grande, ela é bacana porque ela traz ela traz muito movimento, ela traz muita coisa positiva, né? E assim, eu entendo que às vezes o pessoal da segurança pública fica receoso porque é muita gente, mas eu acho que o que traz de positivo é maior do que o que pode vir a acontecer de negativo. Porque, cara, você lota os hotéis, as lanchonetes, entendeu? Os bares, entendeu? Os restaurantes, que às vezes o cara vem e não vai embora, fica aqui para outro dia, então o cara tem que almoçar na cidade, entendeu? E assim, e aí todo mundo ganha. E na minha maneira de ver, a maioria dessas pessoas são pessoas de outros municípios. Então assim, não é que você está girando o dinheiro que já é o dinheiro da cidade, entendeu? Você está trazendo dinheiro de outros municípios, entendeu? E está girando esse dinheiro dentro do nosso município, entendeu? Então assim, eu propus e eu indiquei isso pro executivo, né? E, cara, vai acontecer o Micaouro, vai acontecer o motocross, vai acontecer um evento de grau e de som automotivo, né? Tudo isso dentro do Festival Micaouro. E é muito bom, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de fazer um evento bom, bem organizado, né? Bem feito. A gente sabe que tudo vai sair, tudo vai sair perfeito. Pô, a gente sabe que talvez não vá. Mas assim, o que a gente pede é que a população abrace, porque eu acredito que é uma festa que é bom para todo mundo. Todo mundo, né? Entendeu? É um evento que é bom para todos. Né? Todo mundo vai poder ser de alguma maneira beneficiado. Porque até o lojista é beneficiado. Né? O pessoal compra roupa, né? entendeu? Você vai no cabeleireiro, fazer o cabelo, tudo, né? E todo mundo já, porque assim, pô, o cara lá do... Vou dar um exemplo. O cara que mexe com churros, que mexe com pipoca, que vende água de coco, que vende lanche, né? O cara do brinquedinho que vai expor o brinquedo lá para as crianças brincar, entendeu? Esse cara, ele vai ganhar o dinheiro dele e, pô, talvez tenha algum ramo que não seja tão impactado, mas esse cara vai pegar o dinheiro que ele ganhou e vai colocar em outro lugar, vai investir, vai comprar alguma coisa, vai comprar um móvel, vai comprar... movimenta manicure, movimenta salão de beleza, tudo, pô, movimenta tudo, né? Isso é muito importante. E o Ouro Preto tinha fama de uma das melhores festas, né, cara? Ouro Preto, onde você vai, igual eu já morei na Mamoré, também o pessoal falava, de festa era vir para Ouro Preto. E tá muito falado fora do município o evento, tá muito falado. Assim, foi o que me passaram e eu acredito que seja verdade, porque eu tentei fazer uma contratação para uma das bandas, e, cara, disse que não tem hotel mais na cidade. Que massa, cara. Não tem. Entendeu? O evento, isso não tem, tipo, já tem um mês atrás aí, já não tinha. Entendeu?
Top, importante. É importante, é bacana. E, Milão, relembrando aqui, você teve uma época que você fez um podcast também, você fazia umas lives do futebol lá. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu. E você teve uma época que você deu uma pausa também, você tá voltando agora, né? Fazendo lá nas escolinhas. E como surgiu essa ideia aí? Assim, o YouTube teve a pandemia, né? E aí, quando foi voltando aos poucos, como ficou muito tempo parado, a galera perde ali aquele negócio de jogar bola e tudo. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar no sintético, né? Sintético é da família Testoni, do Alex. O Alex cedeu o sintético pra gente poder trabalhar. E voltando, questão do futebol aos poucos. E tinha um rapaz, o Ney Silva, tá até hoje, ele mexe com live, futebol, essas coisas tudo. E cara, a gente achava muito massa porque tinha um negócio de X1, X2, essas coisas. Sim, sim. E aí eu falei, cara, eu vou. Tudo se cria, não copia. Tudo se copia, não cria, né? Falei, vou voltar pra cima, vou meter esse negócio desse X1 aí, X2. E comecei nisso. E comecei a fazer live disso, e fui pegando jeito, e fui aprendendo. E isso aí me ajudou muito, tipo, com questão que eu falei antes, da timidez. Uhum. Então, assim, nunca eu imaginava. Assim. E a galera próxima a mim também falava, rapaz, você é doido, como você tá mexendo com live, fazendo transmissão ao vivo? E que eu meti a cara e fui. E aí, como consequência, né, eu falei, sempre quis fazer esse negócio de podcast, achava bacana. Assistia muito podcast, assisto até hoje muito podcast. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um teste, a oportunidade de contar a história, né? Porque assim, um podcast é bacana que você dá a oportunidade da pessoa contar a história dela, né? Sim. Falar o que ela pensa, o que ela viveu e tudo. E comecei a fazer só da galera do futebol, só dos amigos próximos. Porque pra mim era mais fácil, né? Conhecia, tinha mais liberdade, mais intimidade. E aí fui fazendo. Cara, eu tenho programa, eu acho que eu tenho uns 60, 70 programas. Caraca. Aí depois eu criei um outro quadro para as personalidades, aí levei o Neguinho dos Teclados, Forró Mais Toys, entendeu? Tiagão do Sunset, tem uma galera que foi lá, assim, no outro. Só que aí o que aconteceu? O canal começou muito, e aí a galera de fora começou a me convidar para ir transmitir jogo. Entendeu? Isso abre um laxo, umas portas, né, cara? Todo lado. E assim, aí eu lembro até hoje, o cara me chamou pra primeira vez, lá em Alvorada. O cara falou, pô, Milão, vem aqui transmitir e tal, a gente assiste seu canal aí no Ouro Preto, vem aqui transmitir a final aqui, a final do Campeonato Municipal, da Prefeitura e tal. E aí eu falei, rapaz, e quanto você cobra pra vir? Eu falei, rapaz, eu vou pedir lá em cima, né, pra mim não ir. Pra não ir. Eu falei, vou pedir lá em cima pra não ir. Eu falei, vê aí, paga aí minha gasolina e me dá uns R$300 aí, que eu vou. Ele falou, não, R$500 tá bom? Eu falei, tá bom. Falei, lembrar a história do Eduardo Costa. Quinhentão tá bom? Eu falei, pô, tá maluco, quinhentão? Eu falei, pô, tá bom pra caralho. Eu falei, vou. Eu falei palavra. Aí fui. E aí cheguei lá, mano, aí não era um ambiente, né, que eu tava acostumado, né? Sim. Eu falei, caramba, e ele lotado, a quadra lotada. Falei, rapaz, vou pra cima. Peguei lá os nomes dos caras, já conheci alguns, né, do meio do futebol. E fiz uma transmissão bacana. Cara, no dia, assim, no sintético, eu já tinha batido nas finais. Cheguei a já bater, acho que o recorde foi 385 simultâneo. Nossa. Aí assim, lá chegou lá o link, a galera, a galera já me assistia, eu nem não conhecia, mas, e aí, Milão, e tal, manda um abraço aí, manda um abraço, manda, fala lá na live lá pra não esquecer. E aí transmitiu o jogo, eu acho que deu 180 e poucos simultâneo, né, em Alvorada. E aí essa live em Alvorada aí abriu mesmo. Aí foi aparecendo mais como. Aí a galera já convidou já pra mim num em Teixeirópolis, já convidou pra mim no Mirante. Me chamou pra fazer a final do estadual lá em Ariquemes, do Fut7. E eu fui embarcando, fui indo. E aí, só que aí me pegou, porque aí voltou tudo ao normal. Aí voltou todas as competições e eu jogava. Entendeu? Não tinha como. Aí foi onde eu interrompi. Porque assim, o que começou a acontecer? Eu tinha os convites para fazer transmissão. E eu comecei a ter que negar os convites porque eu tinha jogo.
entendeu? Porque esses jogos, a maioria é sábado e domingo. Sim. Entendeu? Às vezes tem um aqui à noite, mas a maioria é sábado e domingo. E eu comecei a ter que negar, né, os convites por causa de bola. Aí aquilo me deu uma frustrada, né? Falei, porra. Ou eu faço, que é o que eu te falei, ou eu faço o projeto bem feito, bacana, entendeu? Ou eu interrompo, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou jogar bola, ou eu vou mexer com o projeto. Não dá pra conciliar. Assim, eu joguei bola a vida toda, eu vou jogar bola então. Eu falei, cara, aí eu fui interrompi. Mas eu interrompi com muita dor no coração. Porque o YouTube foi muito importante, cara, pra mim, muito, muito. Porque eu tava também passando um período de separação e tal. E o YouTube, ele me deu aquele gás, aquela energia de estar ali fazendo os treinos, transmissão e aquele calor da galera. Porque assim, como a pandemia, ela trouxe esse negócio do remoto, né? De estar assistindo em casa e tudo e tal. E aí tinha muita audiência. Muita audiência. Até doido. E a galera mandava perguntar se ia transmitir. Aí às vezes eu não transmitia. Eu transmitia um, não transmitia outro, porque é cansativo ficar ali. E aí a galera vem, transmite e tal. Mas foi isso aí, eu interrompi. Aí agora eu resolvi voltar. Bem, já ensaiando voltar já tem mais de um ano. Só que, cara, ele requer tempo. Você sabe disso aí. Tipo, você montar, vir aqui fazer um podcast. Você tá trabalhando isso aqui, provavelmente aí já em vários momentos durante a semana, né? Sim. Roteiro, tudo certinho. É verdade. O cara tem que dedicar um pouquinho, senão não sai nada, né? Mas é desse jeito. Mas que massa, agora você tá de volta com as lives, você tá... Voltei, né? Voltei aos poucos, deu enferrujada, então tem algumas coisas no YouTube que eu ainda tô dando uma ramelada, mas voltei, os meninos também estão me ajudando, né? Seu canal no YouTube é Milão M8 mesmo? Canal do Milão M8. Canal do Milão. Aí voltei. M8, quase um trava-língua. Voltei ele na chácara, eu tô fazendo minhas transmissões. Milão, pra quem quer... eu acho que não sei se eu te perguntei. Quer colocar o filho lá na escolinha, você falou que é de 8 a 13 anos, né? De 5. 5 a 13 anos. Isso. Tem o dia da semana ou vocês têm os dias certos ou as pessoas que escolhem? Para as crianças de 5 a 9 anos, é terça e quinta, das 17h30 às 18h30. E para as crianças de 10 a 13 anos, aí é segunda, quarta e sexta, das 17h às 18h30. Massa. Lembrando que você fez esse final de semana agora um torneio de iniciante de vôlei ali na sua chácara, né? Como é que foi lá, assim, você não foi só de vôlei também, teve de futebol. Sim. Como que foi lá o trabalho? Cara, foi muito bom, assim, e ainda bem que você perguntou, porque os eventos que a gente faz não é só de futebol, né? Claro que a gente faz mais de futebol, mas já fiz evento de vôlei, já fiz de futevôlei, a gente sempre apoiou todos os eventos esportivos com as empresas, né, patrocínio, então eu sou amante do futebol mesmo, gosto do esporte, quer dizer, do esporte no geral, né, handebol, tudo, sempre ajudo o Marcelo. E esse vôlei do iniciante partiu do Bira, acho que do Bira e da Ana, né, que trabalha na Secretaria de Esporte, né, até aproveitar aqui para mandar um abraço para toda a equipe aí da Secretaria de Esporte, os meninos trabalham muito, assim, todos os eventos que vêm acontecendo no município aí é porque eles abraçam mesmo, trabalham bastante. E eles falaram, por que a gente não faz um torneio pra galera que tá começando? Isso é massa. Aí na hora já liga, né? Eu falei, não, bacana, vamos fazer. Falei, vamos fazer, pega aí certinho, só a galera que tá começando, pra gente dar uma moral pro pessoal, pra incentivar o pessoal a continuar. Porque assim, você ficar ali brincando é bacana, mas bom, a competição é boa também. O cara tá ali. Eu tenho certeza que tem muitos que, né, já deu uma adrenalina, um frio na barriga, um nervosismo, tá jogando. Você tá doido. Vou cobrar agora, já se fazer um municipal aberto aí pra nós também. Pois já estão cobrando já isso aí já. Mas assim, o município eu acho que vai fazer agora o município mesmo vai fazer, né? Vai fazer um aberto, se eu não tô enganado. Vai ter o evento do município, daquele Ouro Multisportes, que sempre é organizado. Faz duas vezes por ano ele, né? Acredito que sim. Show. E aí vai ter, mas a gente vai fazer mais de vôlei lá, as meninas o pessoal já tá me cobrando uma outra edição do iniciante aí. Já, estão cobrando outra já. Incentiva a galera a praticar o esporte. E a galera aderiu, assim, eu falei que eu botei uma pressão neles, falei, a gente vai fazer, mas vocês têm que conseguir pelo menos 20 equipes. 20 equipes, né? Que era trio, né? Mas eu falei 20, esperando uns 16.
E aí, o cara deu 24 a equipe. Vou dedurar nosso cara que tá ali no computador ali, ó. Que ele se inscreveu lá, vou competir não sei o que, num dia ele arregou pra trás, ó. Deu pra trás. Foi, não quis, não foi lá. E o medo, ficou com vergonha, falei, Papai, eu vou nada das vestas. falei, não, hein? Tem que ir lá jogar. Rapaz, o cara tem que ir, porque a competição ela é bacana. E Boa. tem um monte de gente que nunca tinha jogado competição. Uhum. Aí o cara vai ali e vê que, pô, e o feedback ali, às vezes conhece, aumenta o network, né? O conhecimento na cidade, é bom demais, pô, é bacana. Massa. Agora nós estamos ficando por aqui, né? Pessoal, estamos ficando por aqui. Nós temos aqui nosso bate-papo, nossa resenha com o Milão M8. Um cara aí, vereador, empreendedor. Um cara que é referência em Ouro Preto do Oeste. Vamos ficando por aqui, quero agradecer, Milão. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Nada que isso. E desculpa qualquer coisa aí, nosso humilde cantinho aqui. E vamos ficando por aqui. Pra mim é um prazer fazer parte do seu projeto aí. Tamo junto. Massa. Valeu!